Pensa só, o que acontece quando o conhecimento de quem vive e respira a floresta há gerações se junta com a tecnologia de satélite mais avançada que existe? Bom, hoje a gente vai entender como uma ferramenta chamada MapBiomas está fazendo exatamente isso e transformando essa união numa arma poderosa para defender territórios imensos. Para a gente começar, olha essa pergunta. Como é que se protege uma área maior do que toda a Europa Ocidental? Para muitas comunidades tradicionais e povos indígenas no Brasil, isso não é uma pergunta teórica não, é o desafio de todos os dias. É tentar vigiar uma imensidão que humanamente parece impossível de monitorar. E é exatamente aí que a tecnologia entra, e entra como uma aliada estratégica. O MapBiomas não é só um site com um monte de mapas. Ele funciona como uma ferramenta que coloca poder nas mãos dessas comunidades, capacitando a luta pela proteção dos seus territórios. Mas afinal, o que é o MapBiomas? Bom, na prática, ele é uma rede gigantesca de colaboração. Imagina só, universidades, ONGs e até empresas de tecnologia, todo mundo trabalhando junto com uma missão bem clara: mapear, ano após ano, cada pedacinho do Brasil para a gente entender como a nossa terra está se transformando. Ok, a gente já entendeu a ideia geral, mas como é que isso funciona na prática? Para sacar de verdade o poder do MapBiomas, a gente precisa olhar um pouquinho mais de perto para os princípios e para a tecnologia que estão por trás de tudo isso. O que faz o MapBiomas ser tão revolucionário é a filosofia dele. O princípio mais importante é esse aqui: ciência aberta. Ou seja, todos os dados são públicos, abertos e de graça. Isso é um verdadeiro divisor de águas, porque uma informação que antes era super restrita, de governos ou grandes empresas, agora está na mão de qualquer pessoa. E a tecnologia que faz isso acontecer é simplesmente impressionante. O sistema pega todo o arquivo de imagens de satélite desde 1985. Aí, usando o poder de processamento em nuvem do Google Earth Engine, ele consegue analisar o Brasil inteirinho. E para fechar, uma inteligência artificial classifica cada quadradinho de 30 por 30 metros do país, dizendo se aquilo é floresta, pasto, rio, cidade. E olha só, o MapBiomas não é uma ferramenta única. É tipo uma caixa de ferramentas completa, um ecossistema. Tem um módulo para analisar o histórico do uso da terra, outro que funciona como um alarme de desmatamento quase em tempo real, tem módulos específicos para fogo, para mineração e até para água, cada um com uma função bem definida. Agora, a gente chega na parte que, na minha opinião, é a mais poderosa de todas. Para as comunidades que estão na linha de frente, a função mais importante do MapBiomas é transformar o conhecimento delas, a vivência, em uma coisa que ninguém pode ignorar: uma prova. Essa ideia de ponte é simplesmente perfeita. A plataforma pega aquele saber que vem de gerações, de quem conhece cada rio, cada árvore, e traduz para uma linguagem que o sistema, que a justiça, que a sociedade em geral entende. A linguagem dos dados, dos mapas e dos números. E na prática, a transformação é essa que a gente está vendo. Uma coisa é a comunidade falar: olha, o garimpo está avançando perto do rio. Outra coisa completamente diferente é chegar com um dossiê completo, uma prova documental, com mapa, coordenada de GPS, a área exata do estrago e, talvez o mais impactante de tudo, as imagens de satélite mostrando o antes e o depois. E essa prova toda, claro, tem um objetivo muito prático. É com ela que se faz uma denúncia formal no Ministério Público, no IBAMA, e tão importante quanto, é com ela que se joga a luz sobre o problema, que se dá visibilidade na imprensa, gerando pressão social e política. Isso tudo nos leva a entender como a plataforma é usada no dia a dia. Não é só para olhar o que já aconteceu, é uma ferramenta para vigiar o que está acontecendo agora, para analisar as mudanças e, no fim das contas, para fortalecer a luta em defesa do território. Por exemplo, tem uma função incrível chamada Territórios de Interesse. As comunidades podem ir lá, desenhar o seu território no mapa e, a partir daí, qualquer desmatamento novo que aparecer naquela área, pá, chega um alerta automático. A plataforma vira um verdadeiro cão de guarda digital, um sistema de vigilância ativo. Mas a coisa vai ainda mais fundo. A ferramenta de análise do MapBiomas é super poderosa. Ela não mostra só o que foi perdido, qual a área de floresta que sumiu do mapa. Ela mostra também no que aquela área se transformou. E, gente, essa informação é fundamental, porque saber que 100 hectares de floresta viraram pasto, por exemplo, aponta diretamente para o vetor econômico por trás da destruição. Ajuda a identificar os responsáveis. E quando a gente bota todos esses dados em perspectiva, o resultado é de cair o queixo. Olha só este gráfico. Desde 1985, as áreas privadas no Brasil perderam 17% de vegetação nativa.
Sabe quanto as terras indígenas perderam no mesmo período? Menos de 1%. Os números contam uma história muito, muito clara. Então, a gente chega na conclusão mais importante de todas. Os dados do MapBiomas dão a prova científica de algo que os povos indígenas sempre souberam e sempre disseram. Eles são, de fato, os guardiões mais eficazes da floresta. E ter essa prova em números e gráficos inverte narrativas e fortalece demais a posição política deles. No final, a grande sacada é essa. A tecnologia não está substituindo as pessoas. Pelo contrário, está potencializando. É a sinergia, a união de forças. De um lado, a vigilância da comunidade, ali no chão, que detecta os primeiros sinais. Do outro, o olho do satélite, lá de cima, que documenta e quantifica. Juntos, eles criam um sistema de defesa territorial absurdamente robusto. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão. Essa união entre o conhecimento tradicional e a tecnologia de ponta provou ser uma ferramenta poderosíssima para a defesa do meio ambiente. E a pergunta que fica no ar é: se essa sinergia funciona tão bem para proteger a floresta, o que mais ela não seria capaz de proteger?